bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley, sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado num fato real. O nosso último podcast. Queria agradecer aos comentários. Agradecer aos comentários de RP9. Obrigada por compartilhar. Obrigada pelo elogio 5F. Top continuação, obrigada. Vamos para mais um episódio do Congo. E se inscreveu o user 5FP. E o outro user Mundo, esse onde fazer política está relacionado a crimes bárbaros. Sim, esse último episódio foi onde terminamos a história do Congo. Falamos da brilhante luz na figura de Lumumba e seu grande discurso de somente 12 minutos que mudou a história do Congo e no dia da independência do Congo, e falamos das consequências que essa independência teve para o Congo e para a África. Muito obrigada a todos os comentários, a todos os novos inscritos. Muito obrigada. Compartilha, escreva, passe para o amiguinho, passe para o pai, para o filho. A nova história. Afinal, a gente sempre está aqui para aprender. E estou tentando passar os conhecimentos, as pesquisas para vocês. Hoje temos uma nova história. Coloquei como título Simbolismo de Mahatma Gandhi e seu legado. Pessoa e mito. Pensei muito nesse título. A sua história de hoje passa pelos grandes crimes da humanidade, faz parte dos grandes motivadores da humanidade e continua como grande ícone. Alguns o chamam de Baku, o pai da Índia e da independência. Outros chamam de Mahatma, a grande alma, reverenciando o apóstolo da não violência. Ele se tornou um símbolo e um destino do povo indiano e a esperança de todos os oprimidos desse mundo. Ele dizia: minha vida é minha mensagem. Como era a África de Gandhi, a Índia de Gandhi nessa época? Gandhi estudou em Londres, era advogado na África do Sul. A Índia e a África do Sul pertenciam ao mundo britânico, eram colônias do mundo britânico, onde se diz que o sol nunca se põe. 300.000 indianos viviam na África do Sul. E a maioria tentavam a sorte com sucesso, eram ricos comerciantes que Gandhi representava. Outros eram trabalhadores explorados nas docas, nas minas, nos campos. Todos eles em desvantagem, excluídos de bens, permissão para movimentar-se livremente, todos eram colonizados. Preconceitos também eram profundamente enraizados, pois não havia igualdade entre negros e brancos. Mas Gandhi era empreendedor. Em 1894, Gandhi fundou National Indian Congress, com renomados intelectuais indianos. O objetivo era obter direitos dentro do Império Britânico. Aos poucos, Gandhi emergiu como verdadeiro líder da comunidade indiana na África do Sul. Mas ele era jovem, era considerado tímido. Em 1903, fundou também de novo uma revista semanal, financiada por quem? Ele mesmo. Ele escrevia, publicava a opinião indiana. Publicava em inglês, hindi, tamil, Jurarati,
as línguas maternas de todas as pessoas que eram oprimidas e desfavorecidas na África do Sul e que não tinham direitos de igualdade. Ele se conscientizou de que os grupos indianos na África do Sul estavam dispersos e ele precisava reuni-los. Veja só, quem ouviu os outros podcasts percebe que essa é uma estratégia comum. Ele precisava dar-lhe voz e por isso o jornal era uma plataforma ideal para isso. Ele divulgava suas ideias e criou uma comunidade, que foi um sucesso na história de expansão. E começou a desempenhar um papel político ativo na África do Sul. Foi nessa época de revolução, na mídia, telégrafos, telefones, meios de comunicação em massa na forma de jornais. Em 1906, os britânicos anunciaram que Gandhi, um novo registro no qual todos os indianos tinham que se inscrever. Outra humilhação que Gandhi se tornou o líder de protesto. Ele persuade as crianças a se recusarem a obedecer à lei, arriscando sua prisão e morte, mas sem nunca recorrer à violência. Gandhi vai para a prisão por suas convicções e muitos dos seus companheiros também cumprem pena de prisão. Toda a luta de Gandhi se baseia nisso. Nos expomos aos desafios e não os impomos a mais ninguém. Ou seja, no interior ou na Europa, a base para a resistência não violenta à dominação estrangeira é vivida e pode ser incorporada nele para sempre. Nunca prejudique um ser vivo, seja ele humano ou animal. Ele escolhe o termo resistência passiva. Ele cria um novo termo. Trabalha com o poder de verdade. Ao resistir, ele está apenas expondo as respostas de violência, mas nunca usando a violência. Pelo contrário, ele era muito ativo, porque isso exigia uma força indescritível para aqueles que colocavam a ação em prática. Acima de tudo, as ideias de economista John Ruskin esboçam um contramundo ao capitalismo moderno e à união e cooperação que Gandhi divulgava. Gandhi se impõe a uma disciplina rigorosa e é o primeiro, claro, a aderir a ela mesma. Faz o voto de castidade hindu e renuncia às relações físicas com sua esposa e mãe de seus 5 filhos. O nome dela era Kasturba. Seu modo de abstinência em relação ao sexo e à dieta como forma de concentrar seus poderes espirituais e sua eficácia era contagioso em seu efeito como modelo. Assim, as massas indianas puderam reagir ao simbolismo de Gandhi, como o sadhu, um santo que renunciou a todas as posses materiais, ao mesmo tempo que viram nele o guerreiro Krishna. Em vez de pegarem armas fisicamente, Gandhi falava de luta moral e espiritual. Em 6 de novembro de 1913, Gandhi convoca seus seguidores para uma marcha pacífica a partir de Uau, uma região proibida para asiáticos e negros. 2.000 homens, mulheres, crianças atendem o seu chamado e protestam contra as leis que restringem seus direitos. A repressão é brutal. Gandhi é preso novamente. Mas ele venceu, em vista da escalada do movimento. Gandhi, então, usa um simples túnica branca. O advogado de terno e gravata desapareceu. Sua fama começa a transcender as fronteiras da África do Sul em direção à Índia. Em 1915, Gandhi está pronto a voltar para sua terra natal, com seus 30 milhões de habitantes, e estabelecerá ali
o trabalho da sua vida, a luta contra a supremacia britânica e a autodeterminação do povo indiano. Ele se junta ao terceiro partido do Congresso indiano e se torna seu líder. Deixa a elite da África para trás e passa a representar centenas de milhares de membros, desde as castas mais altas até as castas médias e os camponeses pobres, unindo todas as pessoas. De novo, união. 1921, ele iniciou um boicote contra os britânicos, mais uma tentativa, que privava a Índia de suas poucas matérias-primas como o algodão. Na época, o algodão era transportado da Índia para as fábricas da Grã-Bretanha, onde eram transformadas em roupas e eram vendidas de volta para a Índia, num sistema totalmente injusto. Para recuperar essa soberania, o presidente introduziu a roda de fiar, em que todos os indianos são incentivados a fiar o seu próprio fio diariamente e trabalhar nas suas próprias roupas. A roda de fiar se torna um símbolo poderoso na emancipação tanto do domínio britânico quanto da sociedade de consumo industrializada. Um projeto baseado no retorno à autossuficiência rural tradicional. A roda de fiar se torna padrão e símbolo de uma futura bandeira de autossuficiência. Em 22 de setembro de 1921, um tumulto varreu a cidade de Madurai. Por quê? Mahatma teria anunciado que a partir de hoje usaria apenas uma simples tanga branca em um ponto e um chale. E o seu ombro seria um imponente criador de imagens para entender a dor do homem comum que ele queria representar. Ele é pobre, está nu, portanto, tirar o manto faz parte da sua estratégia para simpatizar com ele, para apoiá-lo. De novo, mais um símbolo de Gandhi. Gandhi não é um orador nato. Ele não tem uma voz potente. Ele sabe disso. Mas onde quer que ele apareça, ele reúne multidões. É como se sua simples presença fosse suficiente para divulgar a sua mensagem. Ele aparece como personificação do divino. É a sua presença. A sociedade indiana na época é muito heterogênea e muito sensível à imagem. Muito mais sensível à imagem do que à escrita. Por quê? Uma sociedade em que a taxa de alfabetização na época era muito baixa. Portanto, as imagens que Gandhi criava eram usadas para se dirigir às massas, não os textos. Com o seu lenço e sua bengala, sua silhueta esguia é reconhecida por todos. O corpo de Gandhi tornou-se um ícone, um símbolo de luta de um povo inteiro. O futuro primeiro-ministro da Grã-Bretanha se revolta contra esse faquir seminu, mas sabe que nada pode deter Gandhi. Em 12 de março de 1930, Gandhi e cerca de 70 de seus discípulos partem a pé em direção ao mar. Eles caminham 386 quilômetros e lá encontrarão centenas de homens, mulheres, crianças na praia. Ao anoitecer, olha isso, levam uma pequena quantidade de sal e água. Um gesto insignificante. É uma revolta simbólica contra o poder colonial. Por quê? Somente os britânicos têm o direito de extrair sal na Índia. Uma mercadoria indispensável, sobre a qual também os britânicos impuseram altos impostos. O sal também aqui agora como um símbolo de injustiça colonial. Com um único ato, Gandhi chegou ao cerne da questão.
Não se trata de negociar um acordo justo, mas sim da independência total da Índia. Por meio de simbolismo da Marcha do Sal, ele consegue um avanço internacional com a ajuda da imprensa estrangeira. Ele disse a eles que precisava fazer parte do movimento não apenas como observadores e repórteres. E assim ele conseguiu ganhar a química dos europeus. Após a Marcha do Sal, a polícia prendeu a esposa de Gandhi, Kasturba, e também um de seus famosos companheiros de luta, o poeta Sarojini Naidu. Em 21 de maio de 1930, a polícia atacou com paus os voluntários que não ofereceram revolta. Um jornalista americano, Red Miller, escreveu: eu ouvi o som horrível de golpes. E ele é a única testemunha ocidental desse fato. Seu relato muda a opinião pública de todo mundo. Os métodos brutais dos britânicos são agora denunciados como a falência moral do império. A Marcha do Sal não apenas não ofereceu resistência, mas a polícia bateu. Gandhi derrotou a violência sem violência. Em janeiro de 1931, a revista Time nomeou Gandhi como o Homem do Ano. Os britânicos pedem uma segunda rodada de negociação. Gandhi viajou para a Inglaterra, mas ele se recusa a morar nos bairros caros de Londres. Escolhe o distrito da classe trabalhadora. A imprensa conservadora britânica critica esse comportamento de Gandhi. Gandhi consegue desestabilizar o império. Por quê? Ele vai para o norte da Inglaterra, para as fábricas têxteis. Gandhi é bem sucedido ali, como representante de todos os oprimidos, e vence a batalha pela opinião pública na terra natal e na terra do seu oponente. A mesa redonda, convocada, no entanto, significou um fracasso para Gandhi. A questão da independência indiana nem sequer entrou em pauta. Gandhi sempre se viu como um representante dos filhos de Deus, como ele chamava, e sempre os acolhe e defende. Ele defende que todo mundo deveria ter a permissão de usar os templos e os espaços públicos. E Gandhi exige a abolição absoluta do sistema de castas. Depois que, nessa segunda rodada de negociação, ele não conseguiu falar sobre independência, ele faz uma turnê improvisada pela Europa. Gandhi estava preso na contradição entre a rejeição da violência e a esperança da revolução, percebem? Assim, entre 1920 e 1930, ele tentou encontrar uma síntese entre a revolução proletária e a não violência exemplificada, que pudesse servir de inspiração para a classe trabalhadora europeia, encorajá-la a se levantar contra o fascismo, que já estava no poder na Itália e prestes a assumir o controle na Alemanha. Mas os estados totalitários da Europa, assolados por dificuldades econômicas e lutas políticas, têm moral diferente da de Gandhi. Eles defendem a força bruta ilimitada, como a gente sabe pela história, diante da qual a resistência pela não violência torna-se impotente. Como posso escolher a não violência para mim? Mas posso pedir a uma geração inteira que se sacrifique em nome da não violência.
É isso que aconteceu na Europa nesse tempo. Antes de embarcar no navio de volta para a Índia, Gandhi fez uma última visita a Roma, mas o Papa lhe recusou a audiência. Aí, Mussolini o convidou. Mussolini governou a Itália, lembra? Como diretor fascista desde 1925. Essas imagens mostram um confronto que não poderia ser mais contraditório. O defensor de não violência segue um fascista. Pesquisa na internet. Você vai ver as fotos. Gandhi caiu numa armadilha que muitos europeus na época acreditavam na veia social dos líderes fascistas, gente. Gandhi não entendeu o perigo que surge de todos os lugares. Sua mensagem permanece sem ser ouvida na Europa. E sua imagem desaparece. As semanas mostram um retorno triunfante à Índia. Mas a Índia está mais complexa ainda. Gandhi é novamente preso pelos britânicos, sua reputação é criticada e marginalizada, e ele decide deixar o Congresso em 1934. Gandhi se aposenta, levando uma vida disciplinada e se doando aos seus fiéis. Ele ainda é consultado, mas agora ele desempenha um papel secundário na política. Muito interessante. Gandhi e o movimento negro nos Estados Unidos. Os negros americanos ficaram fascinados desde o início com o experimento de Gandhi. Já no início da década de 20, Mahatma trocava cartas regularmente com os pioneiros do movimento negro. O encontro com Gandhi e sua própria reflexão sobre a não violência comprovam ou confirmam a ideia de persuasão moral e que há muito existia na comunidade negra. Amarás a todos, até mesmo os teus opressores. 20 anos depois, 1955, um jovem pastor assume o lugar. Quem era? Martin Luther King. A não violência, tal como praticada por Martin Luther King e Gandhi na Índia, não era um princípio. Tratava-se de transformar o corpo e a presença de uma pessoa em uma arma pacífica. Tanto Gandhi quanto Martin Luther King sabiam que se desafiavam o corpo com o poder. Com o retorno da resistência da não violência, assim como Nelson Mandela na África do Sul. Será que Mandela adotou essa estratégia para sua própria luta contra o apartheid? Cada novo movimento de resistência aborda o mito de Davi contra Golias, o pequeno indiano que derrubou o grande império britânico. A independência da Índia é acompanhada por uma divisão do subcontinente em hindu, Paquistão muçulmana. Uma divisão sangrenta de 14 milhões de pessoas. Em ambos os lados das novas fronteiras, mais de 1 milhão de nacionalistas hindus assassinados que desejam uma Índia etnicamente pura. Se recusam a perdoar aqueles que lutaram por um país aberto para todos. Para eles, Gandhi se tornou um obstáculo que tem que ser removido. Em 30 de janeiro de 1948, Mahatma Gandhi foi morto a tiros em plena luz do dia por um militante. Mas seu assassinato completou sua lenda. Gandhi finalmente se tornou um mártir da independência e da não violência e um símbolo da unidade e solidariedade. No próximo episódio, contarei especificamente sobre a morte de Gandhi. Fique ligado. Muito obrigada.